Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje, amém. Bom, hoje eu estou começando a interpretação do Santo Evangelho de João, capítulo de número 6. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, é só clicar no botão de subscrever ou inscrever-se e clicar no sininho. Pois dessa maneira, sempre que eu postar um vídeo, você que me assiste será notificado. Bom, por ser um pouco extenso, João 6 eu já li, agora eu vou estar interpretando. João 6 está nos dizendo acerca da multiplicação dos pães. Jesus anda sobre o mar. Jesus é o pão da vida para os que creem. E Jesus é abandonado por muitos discípulos e a confissão de Pedro. E daí aconteceu, primeiramente Jesus, ele vai até o mar de Tiberíades da Galileia. Então Jesus ele vai até o mar de Tiberíades da Galileia, e chegando lá o que aconteceu? Ele pausa em um lugar, depois que ele atravessou o mar de Tiberíades, ele pausa numa ilha. E aí ele vai até em cima de um monte. O que aconteceu? Havia que estava uma grande multidão acompanhando ele, porque haviam várias pessoas visto o sinal que ele fazia. Então eles acompanharam Jesus. Então Jesus ele subiu até um alto monte, e aí ficou uma multidão de pessoas que estavam seguindo ele. Aí Jesus, para testar os seus discípulos, perguntou para Filipe: como é que nós vamos alimentar? Como é que nós iremos alimentar todas essas pessoas? Filipe falou: nossa, será necessário mais de 200 moedas para que possamos estar alimentando todas essas pessoas. E essa foi o que Filipe disse. Aí depois Jesus ele perguntou para André. Depois André respondeu: bom, aqui tem um jovem que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é tudo isso para toda essa multidão? Aí Jesus falou: manda todos eles ficarem sentados. Aí eles ficaram sentados. Jesus pegou o pão e o peixe, deu graça e multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixes, de tal maneira que deu de alimentar uma multidão de 5.000 homens, tirando as crianças e as mulheres. Então deu de alimentar toda essa multidão. E depois que todo mundo estava farto, Jesus mandou os seus discípulos recolher tudo aquilo. E ainda depois que eles recolheram, deu de encher 12 cestos completos. Como nós vemos. E depois aconteceu que Jesus ele descobriu que queriam fazer dele rei. Então ele fugiu, ele desceu no monte com seus discípulos. E aí os seus discípulos eles entraram no barco e eles foram para Cafarnaum. Jesus ele não havia ido no barco com seus discípulos, mas ele foi andando pelo mar. E aconteceu que quando estava havendo uma grande tempestade, com a onda batendo, aconteceu que eles viram Jesus andando pelo mar. E aí eles pensaram que era um fantasma. Aí Jesus falou para ele: não temas, sou eu. Aí depois Jesus falou, eles acreditavam que era ele mesmo. Aí ele entrou no barco e foram com ele para Cafarnaum. Essa é a parte de Jesus andando sobre o mar. E aí nós vemos ainda que temos Jesus é o pão da vida para os que creem. Como nós vemos. E aconteceu que aquela multidão, uma grande multidão foram procurar Jesus no lugar onde havia feito a multiplicação dos pães. E aconteceu, chegando lá, eles não encontraram Jesus e seus discípulos. Mas eles sabiam que Jesus não havia ido com os discípulos para Cafarnaum. Porque os discípulos eles haviam ido no barco e Jesus ia ido a pé. E aconteceu que lá, chegando naquele mesmo lugar, ele encontrou alguns barquinhos ali. Então eles subiram naqueles barquinhos e chegaram até Cafarnaum, onde Jesus estava. Então Jesus falou para eles. Primeiro eles perguntaram: mestre, quando é que você chegou aqui? Jesus falou: em verdade eu digo para vocês que vocês me procuraram não porque vocês viram meus sinais e vocês entenderam, mas vocês vieram até mim porque eu fiz os sinais e vos alimentei com pão. Aí Jesus falou: olha, trabalhar não pela comida que acaba, mas pela aquela comida que ela dura para sempre. E aí Jesus ainda falou: aquela que o Filho me pode dar. Aí eles começaram a perguntar: Senhor, qual é a obra do Pai? Jesus respondeu para eles: a obra do Pai é que vocês creiam naquele que enviou. Aí eles perguntaram: Senhor, que sinal você nos mostra para que a gente venha a crer em Ti? Qual é o sinal que você nos mostra para que nós possamos crer em Ti? Moisés ele nos deu o maná do deserto, que alimentou todo o povo do Egito. Que sinal tu mostras? Jesus falou:
Em verdade eu falo para vocês em verdade eu falo para vocês que Moisés não vos deu o verdadeiro pão do céu, porque eu vos dou o verdadeiro pão do céu. Quando nós devemos receber, Jesus fala então, olha, não é Moisés que dá para você o verdadeiro pão dos céus, mas eu vos dou o verdadeiro pão do céu, naquele que vos dá a vida. Ele falou, Senhor, dai-nos desse pão. E Jesus falou, eu já falei para vocês que o pão sou eu, mas mesmo assim vocês não acreditam em mim. Quando nós podemos receber. Então, deixa eu dar mais uma olhada aqui. Nós vemos aqui. Tudo que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Aí ele continuou falando. Mas na verdade eu vos digo que somente aqueles que o Pai me envia que podem crer em mim. Aqueles que meu Pai dá essa possibilidade de crer, que meu Pai dá capacidade para crer em mim. E aqueles que virem até mim, que o Pai me enviar, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque essa é a vontade do Pai, que nenhum dos que vierem até mim se percam, mas que todos eles venham ter a vida eterna. Porque essa é a vontade do Pai, que todos aqueles que venham até mim, nenhum deles venham se perder, mas que todos aqueles que vierem até mim, cada um deles venha estar conseguindo a vida eterna. Como nosso Senhor Jesus nos diz aqui em João 6, como nós vemos. Mas aí depois eles murmuravam, pois eles dizendo, como é que ele disse, eu sou o pão do céu? Como é que ele, no acaso desse daí não é Jesus, filho de José? E aí Jesus falou, parem de murmurar contra mim, não pode vir até mim, a não ser aquele que meu Pai quer que venha até mim. E Jesus ainda fala, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão da vida, quem vem até mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Quando nós podemos perceber. E eles começaram a dizer, como é que esse homem pode dar a sua carne para a gente comer? Aí Jesus diz, na verdade, eu vos digo que não comeis a carne do Filho do Homem, e se vocês não comerem a minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não podem ter a vida eterna. O pão representa a minha carne, e o vinho representa o meu sangue. Aí depois disso eles começaram falar entre eles. O que ele ensina é muito duro. Quem pode compreender o que ele ensina? Aí Jesus ele falou que as palavras que ele ensina é vida e espírito. E ele fala, em verdade eu digo que nem todos podem crer nessa palavra. Jesus ele fala aqui, nem todos podem crer nessa palavra. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. E Jesus ainda falou, por isso eu vos disse que ninguém pode vir até mim se o Pai não quiser que venha. Desde então muitos dos seus discípulos tomaram para trás e já não andavam com ele. Então disse a Jesus aos 12, querai vós retirar também, vocês também querem me abandonar? Pedro falou, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. E ele falou, é por isso que eu vos escolhi a vós, os 12. Mas em verdade vos digo que mesmo escolhendo vós 12, ainda um de vós há de me trair. Porque Jesus ele sabia já que ele havia de ser traído. E ele está dizendo isso acerca de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque havia de o entregar sendo um dos 12. Bom, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. O nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Que assim seja. Amém.